Deus abençoe, irmãos. Amém? Estão vivos? Nós vamos então meditar na palavra. Sabemos que a palavra supera os sentimentos, as emoções, os arrepios. A palavra está sobre tudo. Ainda que eu pregue, você não arrepia. A palavra vale mais ainda do que você arrepiar. Ainda que você ouve a pregação e não chore ou chore, a palavra é superior. Nós cremos assim. Nós vamos ler Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Enquanto há silêncio no céu, na terra há um movimento de adoração, de revelação da palavra. Senhor Deus, enquanto meditamos nesta palavra, que o Espírito Santo possa continuar arrebentando as cadeias de Satanás. Tais cadeias chamada incredulidade, que amarra, que prende, que lacra o povo dentro da cegueira. Mas como seu profeta disse que o Espírito Santo ficou preso por 2000 anos, mas agora foi solto, eu creio que ele está solto mesmo da minha vida. Solto para eu poder ouvir sua voz, sua palavra, porque ele já arrebentou as cadeias da incredulidade, da minha vida e da vida de quem consegue me ouvir. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco e ajuda-nos a caminhar neste caminho com os poucos desprezados do Senhor, mas feliz mais do que nunca, satisfeitos, alegres, cabeça erguida, caminhamos, porque sabemos que grandes coisas o Senhor preparou para nós, e por isso estamos alegres. A grande revelação que tem vindo a nós, que o seu 7º anjo trouxe, que abriu as cadeias e mostrou para nós o que estava preso não está mais. Aleluia! Obrigado, Senhor, por podermos estar dentro desta libertação através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar um pouquinho. A gente sabe que por mais que fala, não fala nada sobre o que vamos falar. Então desejo falar um pouquinho sobre o sobrenatural do 7º selo. Vamos falar da parte mais importante, o que vindica o ministério
do sétimo anjo. Então, isto é o mais importante. Se a gente não vê esta revelação, a gente está perdendo o mais importante da mensagem, a vindicação, é a comprovação de Deus, do ministério do sétimo anjo, a aprovação do ministério do sétimo anjo. E esta é a parte mais importante. Qual é a atração sobre a montanha? 133. Vamos falar sobre isso. Quando o irmão Branham estava lá no Grande Cânion Sabino, e aquela espada caiu na sua mão, e ele disse que a voz disse para ele: esta é a espada do rei. Ele diz o seguinte aqui na mensagem: a voz voltou e disse: não a espada de um rei, mas a espada do rei. A palavra do Senhor disse: não temais, é simplesmente a terceira puxada. E o que é a terceira puxada? É a vindicação de seu ministério. Quem não vê essa terceira puxada está perdendo o principal, está perdendo a vindicação, a aprovação do ministério do sétimo anjo. Eu não quero passar por alto. Até hoje, graças temos que dar a Deus, que temos visto algumas coisinhas muito boas, que para mortal dá para regozijar, sentir bem, mas você tem que saber que o que nós estamos vendo dentro da mensagem não é uma miragem, é uma vindicação. Não é o que alguém disse, é o que Deus disse, através do sétimo anjo. Então foi Deus quem disse: não temais, é simplesmente a terceira puxada, é a vindicação do seu ministério. Agora, vamos ao sétimo selo, parágrafo 160. Eu quero mostrar para vocês que o irmão Branham, pregando o sétimo selo, ele estava aguardando a terceira puxada, a terceira etapa. Já estava pregando o sétimo selo, parágrafo 160. Eu vou ler do jeito que está, não vou explicar porque não sei, mas eu creio, certo? Está do jeito que eu estou lendo aqui, ó. E ali no Cânion Sabino, ele me disse: esta é a terceira etapa. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. É o que eu não posso te dizer, claro. Eu não posso dizer, não sei. O que eu não sei, eu vou falar para você que eu não sei. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem. Ele não disse o que eu não sei, por enquanto eu não sei. Quem sabe eu vou ficar sabendo amanhã. Uma delas se abriu ontem, outra hoje. E fica uma coisa que não posso interpretar, porque está num idioma desconhecido. Porém, estive ali parado e olhei diretamente, e esta é a terceira etapa, o que vem. Vocês estão entendendo? E esta é a terceira etapa, o que vem. O próprio Branham, falando sobre estas coisas, mostrando o que já havia acontecido, e que o anjo tinha dito para ele que aquela era a terceira etapa, e ele estava dizendo aqui ainda no sétimo selo 160, o que vem. Ele não estava falando o que está acontecendo agora,
o que vem. Então fica na expectativa de algo mais. Eu esqueci de marcar o parágrafo, se vocês puderem me ajudar aí. Outra vez, eu fiquei sem o parágrafo, quando é o 172 do 7º selo. Talvez seja agora o tempo. O 171 final, ele diz: somente sei que estes 7 trovões contêm o mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Lá o irmão Branco podia perguntar assim: todos entendem? Podia dizer amém. Eu posso perguntar para vocês também: todos entendem? Você diz amém. Agora precisa ver se entende mesmo. Porque o irmão Branco perguntou: todos entendem? Eles deviam ter dito amém. Mas até hoje ninguém entendeu nada. 172 do 7º selo. Talvez seja agora o tempo e a hora, quando apareça essa grande pessoa, que temos estado esperando. Talvez este ministério, pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra, tem servido de fundamento. Não haverá dois. Me perdoe, se assim é, então lhes estarei deixando para sempre. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. E ainda que assim for, ele crescerá e eu diminuirei. Eu não sei, porém Deus me tem dado o privilégio de olhar e ver o que é, o vi abrir-se até onde o vi. Amém? Isso é correto. E estou seguro que vocês têm notado as coisas que têm sucedido esta semana. Estou seguro que notaram ao menino do irmão Collins, que estava para morrer aquela noite. Logo a mocinha com leucemia. O reino de Deus está a caminho. E a coisa está mudando mais do negativo ao positivo. Assim como tem sido. Agora, isto não deveria ser tropeço para ninguém. É da justificação à santificação. Dali segue o batismo do Espírito Santo. É da santificação, segue o batismo do Espírito Santo. E logo, ao ouvir isto, simplesmente estamos chegando mais perto de Deus a cada passo. Ele foi mostrando os passos principais e logo após o batismo do Espírito Santo, ele diz: é ouvir isso. Agora, ouvir uma coisa que você ainda vê que é um mistério. Mas era ouvir aquilo, porque se o próprio irmão Brana, ele estava dizendo que aquilo estava por vir. O que vem, a terceira etapa, o que vem. Agora, isso foi em 63. Isto é a terceira etapa. Olha bem, e esta é a terceira etapa. O que vem. Vamos ver se o irmão Brana pensou diferente até perto da morte dele. Vamos voltar aos parágrafos conhecidos, porque esse que faz bem. Para quem tem a tradução dos Estados Unidos sobre os ungidos dos últimos dias, é 262. E eu leio sempre a tradução de Goiânia, que é 373, 374, os ungidos dos últimos dias. Note, o mesmo dia, quando este mensageiro, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem, vem a primeira etapa, cura, segunda etapa, profetizando, terceira etapa, abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Olha a confirmação agora no 374. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas, mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. O vem, amém? Agora eu vejo mais fácil. Agora eu vejo. Porque enquanto ele estava pregando o 7º selo,
ele mesmo estava falando de algo do futuro. Ele mesmo estava falando da terceira etapa, o que vem. Ele mesmo estava falando no sétimo selo 172 que o que ele estava pregando podia servir como um alicerce para quando essa outra pessoa que ele mesmo estava esperando chegasse. E quando ela chegasse, ele tinha que sair de cena, porque Deus não pode usar dois homens ao mesmo tempo. Ah, se o povo pudesse ver que a intercessão tinha que terminar para Deus poder vir em carne na terra. Deus não pode fazer dois ministérios ao mesmo tempo. O próprio Jesus falou sobre isso. Por isso que quando ele era filho do homem e a mulher chamou ele de filho de Davi, ele não podia atendê-la. Ele pôde atender o cego. Porque o cego, filho de Davi, era para o judeu. Mas ela chamando ele filho de Davi, ele não podia ajudá-la. Não era hora daquilo. Ele não podia de maneira alguma. Para atender o cego, deu o que fazer. Para atender aquele ceguinho, deu o que fazer, mas ele atendeu o ceguinho. Mas e a mulher sirofenícia? Ela queria comer do pão, mas ele diz, mas o pão é dos filhos, não dos cachorros. É dos filhos, não das cachorrinhas. Ela diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus curou a filha dela. Se você quiser receber uma cura, seja humilde. Seja humilde. Eu não sei nem se eu aguentava, se eu mesmo voltava na reunião de Jesus. Vamos mexer com a consciência. Se o pregador chamar você de cachorrinha, você volta aqui amanhã? Duvido. Então Jesus falou com a sirofenícia e diz, não é bom tomar do pão dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos, que são gentios. Ela diz, mas os cachorrinhos também comem da migalha. Eu quero somente isso daí, uma migalha só basta. Se eles têm pão na mesa, não estão dando valor, deixa cair a migalha, eu como. Tem gente que tem o pão, não dá valor, deixa cair uma migalha em Franca. Porque o pão mesmo, a mensagem está nos Estados Unidos. O pão está lá no Tabernáculo Brana. O pão está em Goiânia. O pão está na mesa de quem traduz as mensagens. Mas nós comemos as migalhas. Basta a migalha para nós. É o suficiente. Uma migalha é suficiente. Os cachorrinhos também comem das migalhas. Amém! Aleluia! Não é os gambá, não, os cachorrinhos. Fala direito, pregador. Disseram gambá, não é cachorrinho mesmo. A gente é isso daqui, é bíblico. Comendo migalha. Porque vocês têm o pão na mesa, não dão valor. Israel tinha o pão na mesa, não dava valor. Mas as migalhas que caíam, a sirofenícia comeu, a filha foi curada. Você come, salva a sua alma. Isso daqui salva a sua alma. Não só o seu físico, salva a sua alma. Comer essa migalha. Amém. E glória. Aleluia. Que coisa boa, rapaz. Amém? Agora o irmão Branham está dizendo aqui, os ungidos dos últimos dias, 374, e recordem que a terceira etapa foi. Mas aqui no sétimo selo, ele está dizendo a terceira etapa é o que vem. 160 do terceiro selo, ele está dizendo aqui, porém estive ali parado e olhei diretamente, e esta é a terceira etapa, o que vem. Vamos emendar o que vem com o que foi. Glória! Emenda o que vem com o que foi. Quem escuta, se eles for bem letrado, ele fala, esse pregador é doido. Tem jeito de emendar o que vem com o que foi? Irmão Branham dizendo que o que vem está para frente. Quando ele chegou lá na frente, ele dizia o que foi.
A terceira etapa foi, e eles só lêem o sétimo selo. Aqui ele está dizendo o que vem. Eles lêem o sétimo selo, em 172, e aqui ele está dizendo que vem outra pessoa. Aí eles põem o oitavo. Mas onde está isso na Bíblia, gente? Não tem outro depois do sétimo. Vamos provar isso mais dentro da mensagem, porque Bíblia vocês conhecem. Agora precisa conhecer que está tudo dentro da mensagem. Provando dentro da mensagem. Amém? Aleluia. Vamos, só coisa conhecida. O fim da mensagem do sétimo anjo era a revelação do sétimo selo. Então vamos ver quando é esse fim. Porque se o fim for lá para frente, a gente espera. Eu tenho paciência. Não tem? Se o irmão Brana fala assim, que é para o fim que vem, eu criei. Aí eu li que ele diz, a terceira etapa é o que foi, aí eu criei também. Aí ele diz, mas não sei no que você crê. Bom, eu creio no que vem e no que foi. Eu creio nos dois, no que vem e no que foi. O que vem porque nem ele podia esclarecer aquilo na hora. E aí eu tenho que entrar no terceiro selo 27 outra vez. 26, 27. O terceiro selo. Irmão Brana não podia. Não podia porque estava acontecendo no momento. E o irmão Brana mesmo diz aqui no parágrafo 26 do terceiro selo. E quando ele começou a abrir os selos, encontramos que não estava muito claro. Parágrafo 27, no meio do parágrafo. Isto ainda era algo misterioso quando abriu. Abriu o selo, mas era algo misterioso. Porque foi lá na primeira era. Foi depois na era das trevas. Depois foi na era de Lutero. E o quarto selo em Laodiceia. Amém. Isso daqui é só para eleito. Isto era algo misterioso quando o abriu. Quando abriu. Era algo misterioso. Por quê? Porque não tinha profeta para falar. Isso é isso. Você sabe a minha segurança? É porque se o profeta disser isso é isso, eu vou lá. Se ele não disser, eu fico quieto. Eu não sabia muito, então eu ficava quieto, é o que vem. Aí depois fiquei sabendo, ele mesmo dizendo, é o que foi. Então eu estou crendo nos dois. No que vem, porque ele estava pregando. E quando a coisa está abrindo, o selo quando está abrindo, ninguém sabe. E o sétimo selo estava abrindo quando o sétimo anjo estava realizando o seu ministério na terra. Não quando estava pregando cura divina, não, senhor. Não quando estava profetizando, não. Quando estava abrindo a palavra. Esse é o ministério do sétimo anjo. Mas ao abrir aquele sétimo selo, como o primeiro não foi conhecido quando abriu, era misterioso. Quando não foi conhecido os demais selos, quando abriu, foi misterioso, porque o Cordeiro abriu durante as eras. E quando ele abriu na sétima era, o Cordeiro abriu na sétima era, o sétimo selo era misterioso. Você tem que entender isso. Era misterioso. Só não é misterioso quando a revelação vem após o Cordeiro, que aí ele se torna leão e aí já não tem mais segredo. Agora é revelado, porque agora foi o leão. O leão venceu. Para quê? Para abrir o livro e mais o quê? Desatar os seus 7 selos. O leão venceu, mas ele venceu nas eras como Cordeiro. Como leão, ele venceu a era de Laodiceia e tomou a palavra para dar para a igreja agora. Mas durante as eras, ele veio como um cordeiro, venceu como cordeiro, morreu como cordeiro. Até na hora da crucificação, você vê, é cordeiro. São Paulo fala dele. Ele foi levado como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores e não abriu sua boca. Se fosse nós iam aprontar uma gritalhada. Não, eu não sou falso, eu quero provar que eu sou verdadeiro. E grita para lá e grita para cá. Ele não abriu a boca. Falaram que ele era falso, ele deu a vida. Falou, você é um falso profeta, ele morreu. Não estava importando, porque ele sabia que no terceiro dia ele ressuscitaria. Você não tem que temer, você não tem que arrazoar, não tem que discutir, não tem que berrar. Você apenas morre, você é ovelha, vale apenas, morre. Eu creio, isso é verdade. Amém. Aleluia.
Graças a Deus. Bom, então vocês já viram alguma ponto principal? Porque para mim, isso daqui é o sobrenatural. Deixa eu voltar ao 7º selo, 152. Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo. Aquele 7º anjo era o que tinha o 7º selo. Teria que ler o 151, onde fala da constelação dos 7 anjos. 3 de um lado, 3 de outro, um em cima. E ali só não era visto o irmão Branham. E ele estava lá, ao sobrenatural do 7º selo. Não foi visto. Você vê os 7 anjos. Mas o anjo, no qual estava cumprindo aquelas coisas, ele foi levado até lá. Ele diz que foi. Amém? Então ele está falando sobre esse Quênio Sabino, que ali há serras grandes e perigosas, está tudo no 152 aqui. E a gente se encontra com uma divisão no caminho, lá em cima do monte, lá no Quênio. Então faz uma divisão, ele tem um Monte Lemon, porque estava tudo nesse monte, tudo naquele Quênio. Então fazia uma divisão lá em cima, um Monte Lemon. Do outro lado aqui, o pôr do sol. Ele está mostrando apenas o Monte Lemon aqui, no 7º selo. Se vocês notarem, e ali há serras grandes e perigosas, ao subir pelo caminho a pé, a gente se encontra com uma divisão no caminho. Por um lado, a gente ali em cima do Monte Lemon, o que é uma viagem de uns 50 quilômetros. E ali há como que 9 metros de neve em certos lugares, nesse tempo do ano. Então ali estava eu, cedo, antes do amanhecer, caminhando por esta estradinha, tirando pedras do caminho, e me senti guiado a andar por este outro lado. E ao andar por ali, me encontrei com umas pedras pontiagudas e gigantescas que mediram mais de 100 metros de altura. E ali, entre essas pedras, me ajoelhei, com esta Bíblia e esse caderno ao meu lado, e disse: Senhor, que é isto? Isso tudo aqui dá uma mensagem. Senhor, que é isto? Certo? Dá uma mensagem. Que significa? É minha morte? Se assim é, então está bem, não direi à minha família, deixa-me ir assim, se minha obra tem terminado. Escute bem, eu quero que vocês prestem atenção, que o que ele perguntou para Deus. Ele perguntou: o que é isso? O que significa? É minha morte? Eu não direi à minha família, é bom que o Senhor já me leva daqui. É minha morte? A minha obra tem terminado? Duas coisas. É minha morte? A minha obra tem terminado? Porém, vocês também se lembram que ele lhes disse que ele me deu testemunho que não era isso. Deus deu testemunho para o irmão Branham que não era a morte dele e que o ministério dele não tinha acabado. Mas era outra parte adicional de minha obra. O entendem? Eu creio que o irmão Branham perguntava para a congregação e a congregação disse: amém! Mas até hoje eles não entendem. Até hoje eles não entendem. A gente lê e pergunta para o povo: entendem? É uma parte adicional da minha obra. Então ele estava na primeira e segunda etapa, e nesta daqui agora, ele estava manifestando a terceira etapa. E nesta terceira etapa, era a parte adicional do ministério, que ia se agregar às primeira e segunda. Pegava a terceira parte, agregando a primeira e a segunda. Mas até ali o irmão Branham estava fazendo pergunta, até para Deus. O que é isso? Agora, depois de 63, em 65, você não pega o irmão Branham fazendo pergunta, mas o irmão Branham afirmando. Devo pegar isso aqui para vocês. O irmão Branham estava afirmando, não fazendo pergunta. Tudo coisa que vocês conhecem, mas eu tenho que colocar nessa mensagem aqui agora. Com a atração sobre a montanha, 152. Ele estava falando exatamente destas coisas. Ele estava falando deste monte, pôr do sol. Ele estava falando da aparição do Senhor sobre aquele monte com uma peruca branca, que é peruca de juiz.
e não mais de advogado, mas de juiz. E no parágrafo 152, com a atração sobre a montanha, ele diz aqui: e o Deus dos céus prometeu no tempo do entardecer que haveria luz do entardecer. 3 anos atrás, este ministério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Agora você pega a mensagem, senhores, este o tempo, foi exatamente em dezembro de 62. E ele estava aqui dizendo, 3 anos atrás era uma profecia. Mas, quando chegou em março do ano da frente, que é o ano de 63, foi o cumprimento dessas perguntas. Senhores, é este o tempo? É o tempo dos 7 trovões? É o tempo desse 7º anjo? É o tempo dessa terceira etapa? É o tempo dessa terceira puxada? Senhores, é esse o tempo? E quantas coisas mais tem ali? Ele fazendo pergunta. Mas, quando deu a abertura dos selos, então, estava respondendo aquelas perguntas de 62. Vocês estão me entendendo? Então, parece que estão. Se você estiver me entendendo, do jeito que o povo entendeu, irmão Brana, quando o irmão Brana pregou, eu estou frito. Eu creio vocês que vocês estão entendendo isso mesmo. Mas impossível, irmão, depois de tudo isso, 40 anos com a mensagem na mão, se nós não chegarmos a ver isso daqui, ó, deixa eu repetir, 152, qual é a atração sobre a montanha? 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Qual mistério? Mistério da vinda do Senhor. Mistério dos selos. Era uma profecia. Senhores, esse é o tempo, mas agora é história. Já passou. Amém? Se vocês forem senhores esse o tempo, ele está indicando para frente. Você vem aqui com a atração sobre a montanha, ele está indicando para trás. Então eu vou ser... Mas para onde você vai então? Eu vou para frente quando ele diz assim, a hora que ele diz para trás, eu vou para trás. E aonde eu vou cair? Exatamente na revelação dos selos. De 62, eu vou para 63. De 65, eu vou para 63. O indicador de Deus está dizendo isso, gente. Eu tenho que acompanhar. Isto é o sobrenatural do 7º selo. As pessoas não entendem, porque elas não podem entender o sobrenatural. Elas não nasceram para entender o sobrenatural. Elas acham que é confusão. Jesus dizia, eu e o Pai somos um, e daqui a pouco Jesus pega os discípulos e diz, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Quem entende Jesus? Vocês estão me entendendo, irmão? É isso daí, a terceira etapa. Entende? É isso daí. Aqui o irmão Brana pregando que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, e depois, até no 7º selo, você ainda encontra ele dizendo sobre o Cordeiro no trono. E a pessoa não entende o porquê isso. É porque o Cordeiro sai do trono no 7º selo, porque os selos anteriores já foram todos cumpridos e o Cordeiro não podia sair do trono lá no 1º selo quando cumpriu, e sim quando foi revelado o 1º selo. Quando foi revelado o 1º selo? Quando o 7º selo abriu. Gente, se o 7º selo não abre, não revela nenhum selo, porque o 7º anjo é o mensageiro do 7º selo. Se não abre o 7º selo, você não sabe o 1º, porque todos, meu Deus do céu, todos os 6 selos estavam dentro do 7º. E eu tenho que voltar aqui outra vez. O 7º selo, é o 7º selo mesmo, onde o irmão Brana diz assim, era o que tinha o 7º selo. Quem é que tinha o 7º selo? Aquele 7º anjo sobrenatural. As pessoas não conhecem o sobrenatural. Aquele 7º anjo sobrenatural era o que tinha o 7º selo, mas nunca um anjo sobrenatural podia dar a revelação do 7º selo, porque quem ia escutar a revelação do 7º selo eram os naturais. Era o homem em carne. Então Deus tinha que usar o homem em carne para falar com os homens em carne. Agora Deus usou o 7º anjo, que é o sobrenatural do irmão Brana, para falar com o irmão Brana, que era o natural do sobrenatural. Vocês estão entendendo?
O irmão Branham era o corpo natural do sobrenatural, que era o sétimo anjo. Isso daqui é muito bom. Vamos para ainda o sétimo selo 201, porque essas coisas repetidas faz bem. Repetidas. Certo? Isso daqui ajuda bastante, porque é tremenda essa mensagem. Sétimo selo, eu vou ler da metade para frente, né? Metade do parágrafo. Sétimo selo 201. Esta, está à esquerda, e ele seria a mensagem do último anjo. Algo muito extraordinário. Recordem como disse que tinha sua cabeça levantada, suas asas tão poderosas e agudas. Olha, as pessoas que estão lutando contra esta revelação, elas estão lutando contra, olha para vocês verem, contra a vindicação do ministério do irmão Branham. Quem está lutando contra o Cordeiro ter saído do trono, eles estão lutando contra a vindicação do ministério do sétimo anjo. Isso é o pior que tem. E como disse que voou diretamente para mim, aquele sétimo anjo com aquelas asas poderosas e agudas, não pode voar para uma denominação, não pode voar para um outro homem se não for o homem dele. Irmão, nem Deus voa para entrar num homem que não é dele. Deus vem voando assim para entrar no seu homem. O sétimo anjo estava voando com asas poderosas, mas para onde foi que ele voou? Deixa eu ver aqui se eu estou certo. Sua cabeça levantada, nada de cabeça baixa. Estou com vergonha, estou com medo. Não, cabeça erguida e peito levantado, asas pontiagudas. O que é que você tem? Tem toda a revelação. Por que você vai viver cabisbaixo? Igreja, por que vai viver cabisbaixo? A revelação é você que tem. Eleito, como abaixar a cabeça? A revelação foi dada a você. Eu não posso falar para ninguém. Fica igual as pessoas que o irmão Branham falou, que teve uma moça que ligou para outra e diz: eu quero te informar que eu recebi o Espírito Santo, mas não fala para ninguém não. O irmão Branham diz isso é que é receber o Espírito Santo em certas igrejas, mas quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles saíram rolando pelas escadas, atuando como bêbados. Não adiantava alguém olhar e dizer: olha lá, está parecendo bêbado. Eles estavam cheios do Espírito Santo, e o povo que viu os apóstolos disseram assim: estão cheios de mosto, que é vinho, cheio de vinho. Não, eles estavam cheios da revelação. Eles pensaram que eles estavam cheios do natural, do vinho, mas eles estavam cheios do sobrenatural, da revelação. Amém, amém, aleluia, aleluia. Eu gosto disso, rapaz. Isso é bom. Recorde como disse que tinha sua cabeça levantada, suas asas tão poderosas e agudas, e como disse que voou diretamente a mim. Você não acha que você está usurpando algo dizendo que o sétimo selo vai ser revelado por um outro homem? Se aquele sétimo anjo que tinha o sétimo selo voou diretamente para o irmão Branham, quem é que vai revelar sétimo selo se não foi o próprio irmão Branham? Irmão Branham não vai vir revelar mais nada. Ele não vai revelar, já foi revelado. Está revelado aqui, e voou diretamente a mim. Agora, isso é este sétimo selo. Você quer ver? Aí parece que não tem nada, porque aí ele entra no natural. É uma coisa muito extraordinária e ainda não sabemos o que é. Porque não tem sido permitida a sua abertura. Aqui, falta três parágrafos para terminar o sétimo selo. Ele diz: porque não foi permitida a sua abertura. Se você não andar dentro da mensagem e ver que isso aconteceu, porque estava cumprindo nele, a abertura era a pregação que estava William Branham fazendo. Eu quero que você entenda uma coisa: todos os 7 selos estavam dentro do sétimo anjo. O sétimo anjo tinha todos os selos dentro dele. Por quê? Porque a Bíblia diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo.
Quando ele tocar a sua trombeta, então ele revela o que aconteceu no primeiro selo, no segundo selo, no terceiro selo, no quarto selo, no quinto selo, no sexto selo, e o sétimo selo é o segredo do momento. Gente, será que... Tem que ser muito cego. Você quer um colírio? Quer pingar um colírio nos seus olhos? Não está enxergando isso daqui? Gente, o que é isso? Isso é tremendo. O sétimo anjo tinha dentro dele os 7 selos. Então ele era o mistério do momento. Não tinha sido aberto. Mas para nós foi aberto. Não foi aberto para eles lá. Porque eles não puderam ver aquele selo aberto para eles. Vocês querem ver? Aquilo que eu já li para vocês, só para repetir, para confirmação. 7º selo, parágrafo 162. Está falando sempre do 7º selo. Notem bem a mensagem do tempo do fim. Então, é o que eu quero saber. Dentro disso que eu estava lendo aqui, acho que eu te perdi o papel. Dentro do que eu estava lendo aqui, deste 7º selo e do 7º anjo, você vai ter que ver estas verdades que estão reveladas aqui. Notem bem a mensagem do tempo do fim. Que é no tempo do fim que este selo... Ele nos tem revelado os 6 selos, porém não diz nada do 7º, o selo do tempo do fim, quando começa algo completamente secreto, segundo a Bíblia, porque houve silêncio no céu quando abriu o 7º selo. E se você diz que nos dias da voz do 7º anjo não foi aberto o 7º selo, você está dizendo que não foi aberto nenhum selo. Nenhum selo você sabe. Porque todos os selos estavam dentro do 7º. Vocês estão me entendendo? Todos os selos estavam dentro do 7º. A comissão era do 7º anjo revelar os 6 selos. Porque o 7º era ele. E você tem que ter luz do momento, revelação, para olhar e ver, como a prostituta, como a samaritana. Porque os grandes olharam em Jesus, diz ele tem Beelzebu. Mas Jesus parou diante de uma samaritana que tinha 6 maridos, teve 6 maridos, me perdoe. Ela estava vivendo com o 6º marido. Uma mulher completamente destituída da organização religiosa do dia. Não havia igreja que podia aceitá-la. Uma mulher que já tinha passado por mão de 6 homens. Aí Jesus foi e conversou com ela. Irmãos, o que pode uma mulher fazer? Uma mulher, quando ela é salva, ela avisa outros e os outros vêm e são salvos. Uma mulher salva, uma mulher perdida que foi salva, ela chegou. E Jesus conversou com ela, foi o suficiente para poder ela dizer, vejo que és profeta. Quem falou para ela? Se ela tivesse estado na organização de Anás e Caifás, ela dava uma olhada e dizia, o meu sacerdote mesmo falou que tu és Beelzebu, e ele estava certo. Porque tu estás manifestando um espírito adivinho. Mas graças a Deus que a samaritana não pertenceu à denominação de Anás, de Caifás. Olha, tem hora que é melhor você nunca ter passado por uma prostituta dessa e vir direto à fonte, escutar a palavra e receber sua limpeza, sua pureza ali. Vejo que és profeta. Ela pôde dizer, vejo que és profeta. Um pequeno sinal foi suficiente para ela. Meu irmão, estou perdido, não sei que hora que é que não. Se fosse bom, eu queria perder teu relógio. Porque dentro de uma dessas daqui, eu tenho que prosseguir mais umas 2 pregações. Ele nos tem revelado os 6 selos, porém não diz nada do 7º, o selo do tempo do fim, quando começa algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Agora, quando é que vocês vão esperar começar algo completamente secreto? Para frente? Não, isso foi para trás. Quando começou algo completamente secreto, era o ministério do 7º anjo na terra. O mistério, os mistérios de toda a Bíblia, é o ministério do 7º anjo.
Primeiro selo, 33. Agora, deixa eu prosseguir aqui, 162 do sétimo selo. Porém, não diz nada do sétimo, o selo do tempo do fim, quando começa algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Porém, antes de conhecer isto, reticência, recordem, Apocalipse 10, de 1 a 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Agora, eu quero saber se o William Branham diz que estava no fim naqueles dias ou se não estava. Porque se o William Branham disser que está para frente, eu vou procurar para frente e vou achar. Mas ele diz aqui, estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. Estamos no tempo do fim. Agora, era uma abertura de um selo sobrenatural. O sobrenatural do sétimo selo é Deus feito carne. É Deus escondido num homem. O sobrenatural do sétimo selo é 6 selos dentro dele. 6 selos. Enquanto não chegasse o William Branham, o sétimo anjo, não podia desatar primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Não podia. Por quê? Porque todos os 6 estavam dentro dele. Por quê? Porque ele, aquele sétimo anjo, era o que tinha o mistério do sétimo selo. Aquele sétimo anjo. E voou diretamente para o irmão Branham. Se você quiser saber, meu irmão, minha irmã, do segredo do sétimo selo, voe diretamente para o profeta agora. Voe diretamente, porque o sétimo anjo sobrenatural, que tinha o mistério do sétimo selo, não voou para outro William, voou para William Marion Branham. Foi lá que ele voou. Eu tenho mensagem para provar isso. E se você crê diferente, você está enganando a você mesmo. Você vai se perder porque você gosta do inferno. E vocês que não creem que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, vocês estão reprovando o ministério do sétimo anjo, o que Deus vindicou. Vocês estão reprovando e vocês vão pagar o preço caro, porque vão passar pela tribulação. E na tribulação que vão dizer isso. Oh, mas espera lá. Não tinha que vir o rapto primeiro? Já deu e vocês não subiram. Mas como não subimos? Nós cremos no profeta, nós fomos batizados em nome de Jesus Cristo. Vocês não creem que o Cordeiro saiu do trono? E era ali que o selo ia ser revelado. Era quando o Cordeiro saísse do trono, tomasse o livro e começasse a revelar os selos, porque aí já é leão. Quando ele toma o livro, intervalo 105, ele converte em leão. Aí ele começa a revelar os selos. E o sobrenatural do sétimo selo, você tem que notar que era Deus vindo em carne humana. O sobrenatural, o segredo do sétimo selo, voou para o irmão Branham. Voou para ele. Então é ele quem tinha esse segredo. E se você não descobre esse ministério dentro dos selos, você está perdida, está perdido. Eu, para mim, não importa que os outros me chamem de gambá. O que mais? Será que eles têm outro nome que puseram aí? O que é que tem isso, gente? Eles só a hora que eles olharam, eles não viram o bichinho direito. Não era gambá, era um cãozinho. Era um cachorrinho. Será que eles vão entender isso? Vão entender? É alguém que pode comer as migalhas da mesa de seus senhores. Isso daqui que nós temos é migalha. Porque era eles que tinham que pregar essas coisas. E porque não consegue pregar, então tem que falar dos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos estão comendo a migalha. Enquanto cair uma migalha aqui, nós vamos comer. Cada vez que eu estou percebendo, está caindo uma migalha. E eu estou comendo. E eu quero que alguém me diga que essa migalha que eu preguei hoje, que não foi o William Branham que pregou. Se você é muito espiritual, venha cá. Venha no meu púlpito. Venha pregar aqui no meu púlpito e diga para mim que o William Branham não pregou isso aqui, não falou desse jeito. Você tem coragem? Talvez eu possa encontrar uns que o irmão Branham não encontrou. Que o irmão Branham disse, quando pregou com respeito à semente da serpente, e tinha muita gente que não cria ali, ele disse, qual de vocês quer subir aqui no púlpito para refutar a semente da serpente, o batismo em nome de Jesus Cristo? Vem aqui agora, se eu estiver errado, eu caio morto, se você estiver errado, você morre. Irmão Branham diz, eles eram mais sábios do que eu pensei. Eles não subiram lá, porque se subisse, morria.
Eles sabiam disso. Mas hoje eles estão mortos espirituais e não sabem. Mortos espirituais, descrendo daquilo que vindica o ministério de Mombrana, que é a terceira etapa, que não é apenas palavra falada não, filho. É a revelação dos 7 selos, diz o profeta. É a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 374. Senhor, eu não dou conta de entregar tudo, mas isso daqui deve ser o suficiente para este povo, porque a sua palavra é uma fonte de bênçãos. A sua palavra é uma fonte inesgotável. E a gente tem encontrado essa mensagem também, que é uma fonte de bênçãos. É uma fonte inesgotável. Onde nós não sabíamos, vamos lá e bebemos. Não achamos nem que lá tinha água. Chega naquele parágrafo, a gente bebe, 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 porque é uma fonte inesgotável. Fale com este povo, Pai, com os eleitos que me ouvem, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque aquele que não é eleito, ele não vai chegar mesmo, mas o eleito ainda vai ouvir, porque essa mensagem chama o último eleito para o rapto agora, porque o último eleito para revelar os selos foi o 7º anjo, mas agora estamos esperando o último eleito que crê na revelação dos 7 selos para chegar e logo dará o arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta esse poder sobre o seu povo com esta fonte inesgotável de bênção. Amém, Senhor. Amém. Cristo está me chamando, eu vou. Resoluto estou em minha decisão. Ele é a fonte, sempre a jorrar. Desta água viva quem beber jamais perecerá. Seguirei a Cristo sem olhar atrás. Todo meu pecado Ele carregou. Só me resta agora mais consagração. Ser fiel cristão, ter mais amor a ti, ó meu irmão. Fonte inesgotável de real poder, Cristo me dá forças para o mal vencer. Com Jesus à frente, caminhando vou para a cidade santa que o Senhor Jesus me preparou. Você pode beber da primeira e segunda etapa e ainda ficar com sede. Mas o que está causando mais surpresa no povo e nos pregadores é que o povo, quando bebe dessa terceira etapa, eles ficam satisfeitos, ficam cheios, eles congregam sozinhos, eles amam a Deus sozinhos lá no mato, na grande metrópole, em qualquer lugar. Eles ficam sozinhos, mas crendo naquela palavra que é verdade. Amém? Então, o que precisa o povo descobrir é a fonte. Descobriu a fonte, eles querem sempre voltar naquela fonte. Amém? Deus os abençoe. Parece que é como a água de Franca, como dizia lá da careta, né? Diz que quem bebia água da careta sempre tinha que voltar a beber água aqui em Franca, né? Que coisa, até a careta tem água. Muito bem, mas essa daqui é a água verdadeira, é a palavra. A palavra, qualquer outra água pode estar contaminada, mas a palavra, ela é verdadeira. Nós sabemos que está no correto. Amém? Habita em mim, ó Senhor. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz.
habita em mim. Eu te amo, ó